Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Essa aqui é uma continuação de uma obra que já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, comenta aí embaixo. Tamo junto e fui! A cobra tenta dar um bote no Prota, mas ele desvia do seu golpe. Ela vai embora atrás do rato amarelo. O Prota fala que parece que ela não estava atrás dele e pergunta da onde veio essa cobrona. O rato só se achando, desviando dos golpes da cobra de boa, mas ele acaba se achando demais e leva um golpe nas suas costas. É mandado longe, igual uma bolinha de ping-pong. Ele cai no chão e fica olhando para o Prota igual um coitadinho. O Prota fica se perguntando se deve salvá-lo ou não. Isso deve ser o ciclo normal da natureza. Ele faz cara de bobo e fala que ele é muito fofo e deveria testar sua força de qualquer forma. A cobra vai degustar da sua merendinha. O Prota sai correndo, parece que o tempo para, que ela já estava quase mordendo. Ele consegue pegar o ratinho no último segundo, salvando ele, faz um drift e dá um chute no bucho da cobra. A cobra vai acertar ele com o rabo. Ele segura no rabo dela, falando que esses movimentos repetidos não vão funcionar. A cobra começa a gritar: "Ah!" O Prota fica balançando ela de um lado pro outro. Rindo, fala que ela não é diferente, é só uma cobra grande mesmo. Bate ela com força no chão. Uma grande nuvem de poeira. Calvo só olhando. Ele fica olhando para a cobra. O rato fica falando com ele. Chip, chip, chip. Por algum motivo, cultivar permite que você fale com ratos também agora. Vou cultivar. O Prota entende o que ele está falando. Que, fudeu-se. Pergunta se o rato quer ir com ele, mano. Tá estranho essa parada aí, boy. O rato só confirma com a cabeça. Vou nem comentar mais não. Parei. O Prota fala que esse rato é muito esperto para conseguir entender a linguagem humana. Ele se assusta e vê um monte de ervas chinesas. Ele vê algo brilhando em cima de um morro. Subindo, fala que é claro que teria algumas ervas preciosas aqui. Olhando de perto, fala que isso parece um ginseng. E o que é isso branco do seu lado? Seu mestre fala que isso é um tesouro raro que vai ajudar ele a se recuperar. E manda ele colocar no bule. O Prota vai se aproximando para pegar. Os itens começam a entrar na sua marca de bule no braço. Ele desce o morro ralando a bunda na montanha. O Prota fala que esse rato parece ter ativado sua sabedoria espiritual para entender as palavras humanas e poderia levar ele como mascote. O Prota faz uma cara assustadora tentando convencer o pequeno rato a vir com ele, falando que a montanha é perigosa. O ratinho já fica todo arrepiado e bravo. O Prota oferece um pirulito para ele, que fica todo bobo balançando o rabinho. O Prota fica fazendo carinho nele, falando que ele é um bom garoto. Na sua casa, cozinhando as ervas, fala que conseguiu todas e também já refinou de acordo com o método do seu mestre, mas fica se perguntando por que não deu certo e se pergunta se precisa de um forno de alquimia. Fala que antes disso vai pôr o fogo no máximo, talvez dê certo. Ele escuta a campainha tocando, ele se vira perguntando quem é. Ele vai abrir a porta, mas sua panela já foi de F. É Ling toda feliz, mandando um rola. O Prota Sigma fala que é você, porque você está aqui. Ling fala que uma mulher linda veio ver ele, mas ele ainda age assim. Parece que ele realmente é gay com essa atitude. Ela sente o cheiro de algo queimando e pergunta se ele está cozinhando merda. Ele corre para ver sua panela queimada. Ling fala, coitada dela, parece que estava cozinhando merda mesmo. Porta fala que não é isso, é só esperar uns minutinhos que ela vai ver. Ele fica todo feliz que se transformou em pílulas, não me pergunte como. Ling pergunta o que é isso, é tão bonito. Ele fica analisando a pílula, se perguntando se é isso mesmo. A cor parece com a descrita no livro, mas está um pouco mais clara. Ele começa a chorar feliz, falando que isso deve ser o suficiente, e finalmente conseguiu. Ling, assustada, pergunta por que ele está olhando essa bolinha chorando. Pergunta se ele está doente. Ela fala que ela não faz nada além de ir para o salão, e pergunta se ela veio aqui para receber uma massagem dele. Ling recua, falando que não é isso. Fala que veio aqui porque ele é de uma família de praticantes de medicina. Ela veio aqui por esse motivo. Ela, apontando para o rosto, fala que tem uma espinha na cara, não consegue fazê-la desaparecer. Tem medo de ir para a escola, sim. O Prota, com um sorrisinho bandido, fala que pode usar ela como uma cobaia para testar sua pílula. E a ratinha veio sozinha para sua porta. Ling pergunta se ele não tinha outra maneira de rir tão miserável e espera que ele não esteja pensando em nada desagradável. O Prota segurando a pílula, fala
fala que há uma maneira de resolver o problema dela com essa bolinha dourada aqui. Ela se afasta rapidamente, se perguntando se ele quer que ela coma essa pílula mal cheirosa. O Prota se aproxima com uma risada diabólica, falando que ela já viu sua habilidade médica, porque ele não poderia curar uma simples espinha. Ling fala que entende, mas não quer comer. Mas se o Prota der na boquinha dela, o Prota fica surpreso. Ling fala que só está fazendo isso para curar sua espinha. O Prota dá sua pílula para Ling, ela mastigando. Isso aqui lembrou um pouco o Shokugeki no Soma. O Prota envergonhado fala que ela só tomou uma pílula. Esse show era desnecessário. Ela faz birra falando que foi ele quem a forçou. O Prota se aproxima, fala que a espinha desapareceu rápido. A pele ficou mais lisinha. Ele fala que vai buscar um espelho para ela ver. Ling olhando no espelho, fala que realmente é assombroso. Ela agradece o Prota com um beijo na bochecha. Ele se afasta assustado com isso. Ling fica rindo, falando que não pensava que ele fosse tão inocente assim. O Prota fica puto, mandando ela não abusar dele de novo, ou ele não vai deixar ela voltar para casa. E exibindo, Ling manda ele vir tentar. O Prota se aproxima e fala que hoje ela vai ver as consequências de perturbar ele. Ela fica nervosa, se perguntando se ele realmente vai fazer algo. O Prota se aproxima dela. Ling fica se perguntando se o seu primeiro beijo será com ele. Abrindo os olhos, pergunta por que ele ainda não beijou ela. O Prota pergunta se ela queria que ele a beijasse, ela de verdade. Ele fala que só queria dar as pílulas para ela. Ling fica braba, falando que ele não teria coragem de fazer algo com ela. O Prota faz uma cara maligna, perguntando dela, sério? Ela na porta fala que aceitará os remédios, mas como imaginava, ele é gay. Fecha a porta. Do lado de fora, fica se perguntando por que seu coração está batendo tão acelerado. O Prota cultivando fala que nos livros antigos dados pelo seu mestre, existem várias técnicas de ataque, defesa e habilidades corporais. E ele tem que estudar todos os conteúdos aqui para, no caso de encontrar abusadores, futuramente, só a força bruta não vai funcionar. Vai ser preciso ter habilidades também. Ele termina seu treino, fala que depois de uns dias treinando, finalmente chegou em um avanço. Uma mensagem chega no seu celular. Ele se pergunta quem será. Olhando, fica assustado. É uma mensagem de Ling, que diz que contou para o seu pai sobre as pílulas e ele está chamando o Prota para ir em sua casa conversar com ele. O Prota, com um sorriso, fala que se lembra bem. A família da Ling é uma família de negócios. Essa é a sua chance. O mordomo fala que quando a Ling falou que o criador da pílula era um jovem, realmente ficou espantado. O Prota fala que só melhorou a receita do seu avô. O crédito é todo dele. O Prota, olhando para a área, fala que sabia que a família da Ling era rica de negócios, mas nunca pensou que viria até essa área de mansões luxuosas da cidade. E parece que os negócios da família Liu é maior do que ele imaginava. Ele, olhando para a entrada, fala que isso é muito exagerado. Ling aparece chamando o Prota. Ela começa a agir toda melosa, falando que ele chegou. O Prota fica perguntando o que está acontecendo aqui. Ling fala que estava desesperando por ele desde cedo. O Prota, logo depois disso, percebeu que algo estava muito errado. Um figurante se aproxima muito puto, pegando fogo, bicho. O Prota fala que ela está usando ele como escudo para meter ele em problemas. Ela fala que só chamou Lin Huan e Xian Bei, e não sabe de onde veio esse traste. Ela diz que não liga para ele e pede para o Prota ajudar ela. O figurante fala que se a Ling não queria ver ele, não precisava encontrar alguém que fizesse ele ter nojo, falando, olha para ele, parece um trapo velho. Ling fica irritada, falando que não é assunto dele o tipo de namorado que ela procura. Prota começa a atuar, falando que é só um cachorro raivoso que está latindo merda. Por que se irritar por algo tão irritante? O figurante tenta dar um soco no Prota, falando que ele tem coragem de chamar ele de cachorro. Ling manda o Prota tomar cuidado, falando que Yan é de uma escola de artes marciais. O Prota desvia, falando que depois de cultivar os movimentos dele, parece muito lento para seus olhos. Yan, rindo, fala que parece que ele conseguiu se esquivar. Agora sabe por que Ling gosta dele, mas o que ela verá hoje é você indo para o hospital. O Prota, rindo, dá um tapa na cara dele, falando que um cachorro é um cachorro. As três ficam surpresas com isso. O figurante fica chorando, fala que ele tem coragem, nem mesmo seu pai nunca bateu nele. Uma pessoa se aproxima, falando porque os garotos não entraram, o que estão fazendo aqui fora. Esse é Liu Shan, o pai de Ling. Todos ficam surpresos com sua presença. Prota fala que percebeu que alguém estava observando ele. Era ele quem estava lá em cima observando em segredo. Parece que ele queria testar e observar o Prota. Esse homem é muito cauteloso. Eles começam a entrar
mostrar. O figurante fica olhando para o Prota puto. O Prota se pergunta se ele não consegue notar a diferença de força. Sean fala que é raro que tantos estudantes venham à nossa casa como convidados, todos sentados na mesa. Sean fala que a primeira vez que soube que ele tinha salvo sua filha, já considerava ele como sobrinho, e esse almoço é um pequeno agradecimento da sua parte. O Prota fala que isso aconteceu quando estava no trabalho e sentiu que tinha que salvá-la. Sean, rindo, fala que ele é muito humilde e sua esposa e filho usaram a pílula lendária. Os efeitos são realmente notáveis. Seria perfeito se um produto desse pudesse sair à venda. Ian fica surpreso, falando: você está falando sobre a pílula lendária que faz as pessoas parecerem 5 anos mais jovens? E pergunta onde ele conseguiu isso. É um item raro que não tem preço. O Prota manda ele não ser exagerado. Ian fala que o Prota não tem direito de falar. Ele não é digno de falar sobre a pílula lendária, falando que essa é uma medicina de saúde lendária feita por um mestre de medicina chinesa que vive no setor privado. Rindo fala que só pessoas do seu ciclo podem ter o contato dele. Xianbei e Liu Han começam a rir da cara dele. Ian tenta humilhar o Prota, falando que investigou o passado dele. Ele é só um pobre que seu pai desapareceu em uma missão no exército e agora tem que trabalhar como garçom. E como ele pode ser útil de comer nessa mesma mesa que a gente? Chamando ele calar a boca. Todos ficam surpresos. Sean fala que a pílula lendária foi desenvolvida por ele e porque ele não pode comer conosco na mesma mesa. E também ele salvou a sua filha de ser abusada. E ele continuar a falar merda, não vai mostrar respeito pela família Hou. Ian fica assustado, perguntando se a pílula lendária foi feita por ele. Prota dá só um sorriso de canto de boca. Ah, bandido debochado. Ian levanta puto, falando que mesmo que ele tenha criado, Ling e ele têm um juramento de crianças. E os acordos criados pelos nossos avós não podem quebrar. Ling fala que só tinha 11 anos naquela época. Isso não vale de nada. Ian manda Sean não negar isso. Sean começa a se fazer de bobo, falando que naquela época estava muito ocupado com o trabalho. E como Ling foi criada por seu avô, ele não sabe de nada sobre casamento. Li Huan levanta falando que o Prota tem alto nível de conhecimento médico. E o que ele tem além de ser rico? Xianbei fala que Ling e o Prota formam um par perfeito. O figurante fica envergonhado. Fala que ela não só recusou ele, mas também ainda humilhou. Ian, rindo, fala que não importa o que digam, o prazo de acordo chegou hoje e se casarão de qualquer forma. As duas ficam surpresas com isso. Ian, rindo, se achando, fala que a partir de hoje vai levar Ling com ele. Prota dá só um tapão na cara dele, falando pra ele parar de assistir novela. Ian fica jogado no chão igual um pedaço de cocô, quase chorando. Indo embora, com os rabinhos entre a perna, fala que essa comida não serve de nada. Sean manda o Prota não se ofender e continuar o almoço, e para depois falarem sobre negócios. 2 horas depois, Sean fala que o Prota é o único responsável por produzir a pílula lendária, e a família Liu dará toda a matéria-prima e os locais para vendê-las, e pergunta o que ele acha de dividir o ganho em 7-3. O Prota com um sorriso fala que o negócio é fechado. Sean pede para ele ler o contrato e, se não encontrar algum problema, assinar. O Prota, rindo, fala que não tem nenhum problema com o contrato. Sean fala que tem uma casa aqui na cidade sem usar e vai dar ela para ele, como agradecimento por cuidar de Ling. O Prota fala que aceita a bondade. O Prota, olhando para o contrato, na sua cabeça, fala que o caminho para a sua vingança oficialmente começou. Um mês depois, o Prota, conversando com Liu, fala que disse para ele que construiria um império empresarial. Liu fala que é incrível como a pílula lendária que ele desenvolveu é muito popular agora. O Prota diz que a pílula lendária é só o começo e ainda tem muitas coisas boas para vir. Caso contrário, ele não se atreveria a abrir uma empresa com Liu. Seu celular começa a tocar. É Ling perguntando se não ia comprar um carro hoje. Prota, na sua mente, fala que esqueceu. Para ela, fala que já está a caminho. Dentro de uma concessionária de veículos, Liu Huan fala que tem muitas pessoas aqui. Ele poderia ter pelo menos chegado mais cedo. O Prota, nervoso, fala que pegou um engarrafamento no caminho. Ling fala que essa loja é da família de Xianbei e pede para ela ajudar o Prota a escolher um carro. Xianbei pergunta a faixa de preço que ele prefere. O Prota fala que quer com um estilo agradável e o preço pode ser algo em 700 a 800 mil ruãs. O Prota se pergunta se, para recuperar sua dignidade, deveria colocar um pouco mais de dinheiro. Ling manda Xianbei escolher um carro de 2 milhões e, se ele quiser, é só pegar. O Prota fica assustado, falando 2 milhões?
ruins. Ning manda ele parar de ser mão de vaca. Ele tem muito dinheiro agora. Xiaobei fala que já fez o pedido, mas a mercadoria só vai chegar amanhã. Prota fala que 2 milhões é muita coisa. Ning pergunta se ele não quer um carro top 10. Li Huan fala que quer comprar um carro também. As duas chamam ela para dar uma volta juntos. O Prota vendo elas ir embora. Fala que esse é o mundo dos ricos então. Ele escuta uma pessoa chamando seu nome. É só a ex que já chega humilhando ele. Falando faz tempo que eles não se encontram. Mas agora ele virou um vendedor de carros. Prota fala que está aqui para comprar um carro. Ela olha para um carro, começa a rir. Perguntando se existe algum carro que ele possa pagar. Um calvo gordo pergunta quem é esse. A ex debochando. Fala que era seu namorado pobre. Que trabalhava em um bar. O gordo calvo fala que seu nome é Ding. Um chefe do setor de inversões estrangeiras. Já que você era um colega de classe da sua ex, convidamos você para nossa festa de casamento. Começa a rir, falando que esses carros é algo que ele nunca vai poder pagar na sua vida. Fala que hoje nós compraremos um carro para ir ao parque e passaremos uma noite feliz. Ela fica toda envergonhada, desgraçada. O Prota se pergunta por que tem um ar nebuloso vindo da sua virilha. Não esperava que ele fosse um porco fraco. Olhando para Ding, fala que sugere que ele não vá a nenhum parque essa noite. Fala que a impotência sexual é uma doença e precisa ser tratada. Provavelmente já se passou 3 meses desde que ele tá assim. Manda ele ir no médico para ter um resultado melhor. Ding fica nervoso, se perguntando como ele sabe que ele é impotente. Ding fala para ele pelo menos ter capacidade de alugar um carro e quer ver os aspectos de triste da namorada dele. O Prota tá indo embora, fala que com certeza irá para o casamento e deseja que os pombinhos tenham uma boa noite no parque. Olha o deboche do homem, filho. Vem, vai. Vamos lá, protagonista, lixos. Se você ficou até aqui, mano, comenta aí embaixo, monitor. Tamo junto e fui!